A dicotomia entre o que dizemos e o que fazemos é tão predominante na igreja e na sociedade que acabamos realmente acreditando em nossas ilusões e racionalizações e agarramo-nos a elas junto ao peito como a ursinhos de pelúcia favoritos. Você provavelmente conhece a história de Ananias e Safira. A narrativa do capítulo 5 do livro de Atos nos mostra a decisão do casal em reter parte do dinheiro recebido pela venda de um campo e a outra parte entregar aos apóstolos. Decisão essa que culmina na morte de ambos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em teu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés os que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Existem alguns pontos que precisamos entender neste texto. Primeiro, ninguém na igreja era obrigado a vender suas posses e entregar aos apóstolos. Segundo, algumas pessoas vendiam suas posses e entregavam aos apóstolos para que ninguém da igreja passasse por necessidade. Essa prática é mostrada no texto exatamente anterior ao de Ananias e Safira. De acordo com Atos capítulo 4, versos 36 e 37, José, chamado de Barnabé, vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Terceiro, presume-se que havia grande estima para com aqueles que vendiam seus bens por amor aos irmãos necessitados. O fato de Lucas ter informado sobre Barnabé elucida tal ideia. Quarto, Ananias e Safira não morreram porque não deram tudo. Morreram porque queriam a estima de todos, mas não estavam dispostos a arriscar todo o dinheiro por tal consideração. Quinto e último ponto. O pecado de Ananias e Safira não é apenas a mentira. Pelo menos, não a mentira dos valores. O pecado do casal é a tentativa de ser aquilo que não era. É a tentativa de aparecer na igreja, sem nem ao menos ser igreja. É a mentira do ser. É a máscara farisaica que Jesus tanto combateu. O que acontece no texto é uma espécie de dialética. Lucas informa um padrão: irmãos que entenderam o cristianismo e abriram mão de bens passageiros para investir no bem eterno. Depois, ele mostra a tentativa de refutar o padrão: Ananias e Safira querendo estar onde não deviam. E por fim, sintetiza o resultado: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. É preciso estar atento com as máscaras que tentam nos seduzir todos os dias. A ideia de parecer ser o que não somos sempre é atrativa. Dizer que somos é totalmente diferente de ser de fato. Como diz o texto, a máscara é diabólica. Você não precisa de uma máscara para esconder quem você é. Deus te conhece. Não precisa fingir uma piedade que é falsa, um amor que é falho. Não se engane achando que Deus não conhece seus pensamentos e ações. Ele conhece. A graça é disponível para aqueles que reconhecem que precisam dela, para aqueles que rasgam suas máscaras e ousam confiar em Cristo. O juízo é para aqueles que, mesmo confrontados com a verdade, sustentam suas máscaras e se perdem no orgulho da mentira. Tire suas máscaras diante de Deus. Não se preocupe com a estima dos outros. Certa vez, alguém já disse: ser reconhecido no céu é incomparavelmente maior do que ser reconhecido na terra.